Amém. São Tomás de Aquino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom. Então é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós temos como o título dessa palestra, né, São Tomás de Aquino como antídoto para a loucura moderna. E, no fundo, o meu objetivo aqui é tentar justificar o título. Ou seja, por que São Tomás de Aquino é um antídoto? Em que sentido São Tomás de Aquino pode ser um antídoto? E é claro, não estou falando da pessoa de São Tomás de Aquino, estou falando da filosofia, e mais do que da filosofia, estou falando sobre a forma de pensar que nós aprendemos com São Tomás. Só que para isso a gente precisa se situar no que a gente chama aqui de loucura moderna. Ou, se nós quisermos dizê-lo de um modo um pouco menos, por assim dizer, direto, quais são as limitações que caracterizam o... Está conseguindo gravar? Não. Entrou com gravação, mas está tirando. Entrou? Sim. Deu certo, né? Então, se nós pudermos dizer de um modo um pouco mais direto, aliás, um pouco menos direto, quais são os vícios de percepção que entraram, os ruídos de percepção que entraram em nossa mentalidade moderna e que talvez, e no meu caso, eu não digo talvez, eu digo com certeza, condicionam de tal modo a nossa forma de pensar que nós não conseguimos entender a realidade ou nos dissociamos dela, o que é característico da loucura. O que é um louco? Um louco é um sujeito que não tem um relacionamento correto com a realidade. Então, por exemplo, ele está vendo coisas, ou ele está exagerando aquilo que vê, ou ele tem respostas desproporcionais aos estímulos externos. Isso é um louco, né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala de loucura moderna? O que eu estou precisamente querendo falar é que existe um tipo de inversão da percepção que faz com que as pessoas enxerguem a realidade, por assim dizer, de ponta cabeça. Por que isso acontece? Qual que é a origem disso? Ou se nós pudéssemos rastrear como isso aconteceu, de onde isso partiu e qual que é a matriz desse engano? E eu sempre gosto de começar fazendo uma espécie de excurso histórico, porque veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, né? E a gente precisa ver um pouco como que se desenvolveu digamos, esse erro de procedimento até que produzisse esse resultado que nós temos diante dos nossos olhos. E se nós pudéssemos rastrear, nós chegaríamos ali ao final da Idade Média. Ou ao começo do final da Idade Média. No momento em que nós temos
o aparecimento de algumas seitas de origem gnóstica. O que eu quero dizer com isso? Né? Em primeiro lugar, origem gnóstica. O que é a gnose? A gnose é um tipo de filosofia, de religiosidade, até de espiritualidade, que está baseado numa experiência que todos nós temos, que é a experiência de que nós não somos exatamente o nosso corpo. Ou seja, existe em nós algo que transcende a realidade do nosso corpo, e o nosso corpo sempre é percebido com algum déficit de compreensão. Ou seja, nós nunca estamos plenamente felizes com o nosso corpo. Não existe uma pessoa que diga que está feliz com o seu corpo de maneira plena, né? Não existe. Qualquer esteticista sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha com estética sabe disso. Com estética corporal. Mas todos nós temos a experiência de nos sentirmos isolados no nosso próprio corpo. Ou de que, de alguma maneira, o nosso corpo nos separa dos demais. Por exemplo, quando Freud, na minha opinião, enganosamente, ele disse que a pulsão fundamental da conduta humana é o prazer, é a libido. E não, na minha opinião, não pode ser assim, porque ninguém busca o prazer por si mesmo. É impossível. Você não tem o prazer simplesmente pela ideia abstrata de prazer. Eu quero um prazer. Você sempre, para obter prazer, se volta a um objeto. Que objeto é esse? É um objeto que eu quero tocar, é um objeto que eu quero que me toque. Ou seja, eu quero superar a sensação de isolamento corporal. Eu preciso superar aquilo. Então, a gnose está baseada nesta experiência fundamental que todos nós temos. A igreja sempre entendeu que essa é uma das marcas características do pecado original. Quer dizer, nós temos um descompasso psicológico em nós, resultante dessa desordem introduzida em nós pelo pecado. São Paulo mesmo diz, no final do capítulo 7 da carta aos Romanos, quem me livrará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, etc. Tal. Nós gememos em nosso corpo, ele diz no capítulo 8, aguardando o dia do Senhor. Então, é uma experiência fundamental que todo ser humano tem. O problema qual que é? É que a gnose, ela encontra uma explicação para isso que é tão errada quanto atrativa. Ela diz que a matéria é má. A causa de que nós estamos, digamos assim, com essa sensação de inadequação, é a maldade intrínseca da matéria. Portanto, a gnose, ela sempre tem um fundo de exacerbado dualismo. O espírito é bom, a matéria é má, a matéria é péssima. E, portanto, a matéria não foi criada pela divindade. A matéria foi criada por um Deus mau, a quem eles chamam de demiurgo. Esse Deus mau criou a matéria
como elemento desagregador da divindade. E, na verdade, a divindade está em cada um de nós de modo partitivo. Ou seja, em cada um de nós, por natureza, haveria uma espécie de centelha divina. E essa centelha divina, que na verdade outra coisa não é senão uma partícula da divindade, a divindade teria explodido digamos assim, pelo princípio da não contradição, né? O demiurgo também é uma partícula da divindade, mas ele se volta para a divindade, cria o princípio de identidade, dizendo, eu sou. Eu sou, portanto, os outros não sou eu. E a partir daí, as partículas da divindade se explodiram e foram envisceradas pelo demiurgo em uma matéria. Então, Deus está nesse copo, Deus está nessa mesa, Deus está no tijolo, Deus está na planta. Do mesmo modo, é a mesma partícula divina que está presente em todos os entes. Então você teria um princípio unívoco, que seria a partícula divina, e um princípio equívoco, que seria a matéria. A matéria nos separa e aquilo que nos une é essa partícula divina que estaria em nós. Porém, o elemento primordial que gera essa psicologia gnóstica é o elemento da maldade da matéria. A matéria é ruim. A matéria nos segrega. A matéria nos separa. A matéria nos divide. Nos distancia. É uma barreira entre nós. Portanto, a matéria, sendo má, ela tem que ser supressa. Ora, esse tipo de convicção que está por trás daquelas seitas que surgiram no final da Idade Média. Por exemplo, a seita dos cátaros e a seita dos albingenses. Não é à toa que São Domingos criou a Ordem dos Pregadores para destruir a heresia cátara e a heresia albingense. Não foi um excesso da Divina Providência esse. A Divina Providência estava mostrando para a Igreja e para nós todos até hoje o quanto aquela heresia não é apenas uma heresia, ela é um falseamento da percepção humana, é algo mais profundo. A heresia é uma ideia errada. Ali você não tem uma heresia, você tem uma psicologia que é introjetada, reforçada, exacerbada na mente das pessoas. E essa psicologia, uma vez que entra no pensamento, ela muda a percepção da realidade. Como isso acontece? Então, os cátaros, a diferença entre os cátaros e albingenses é praticamente nenhuma. Os albingenses são os cátaros do Monte Albi, ali no sul da França. Então, é só isso. Mas, digamos, o movimento espiritualista é o mesmo. Então, o que acontece naquele momento que faz as pessoas irem para o catarismo? De certo modo, o catarismo é uma reação à crise da igreja naquele momento. Nós estávamos num momento profundamente difícil. Nós temos o século de ferro, o século X. Esses dias eu até escrevi um texto sobre, uma nota sobre eclesiologia, em que eu mencionava ali, en passant, o século X.
falava das prostitutas que governavam Roma, etc. Aquela coisa horrível. Depois tem toda a polêmica das investiduras, contra as quais se erigiu o Papa, se insurgiu, aliás, o Papa São Gregório VII. Quer dizer, retirou do imperador a prerrogativa de nomeações e coisas do tipo. E depois surgem as cruzadas, e depois acontece o surgimento das ordens mendicantes. Enfim, existem vários movimentos de reação a uma espécie de mundanização da igreja. A igreja tinha se imiscuído com o poder temporal. E estava bastante prostituída em função do poder temporal. Papas que eram muito mais governantes temporais do que propriamente chefes da igreja, no sentido que estavam mais preocupados com coisas, digamos, da ordem da matéria do que das coisas espirituais. Então surge um movimento de contestação que vai ganhando força e que, com essas ideias totalmente corrompidas, o que eles querem fazer? Eles querem levar a igreja para um caminho de espiritualidade. Ou seja, a matéria é má, então a igreja tem que ter riquezas. A igreja tem que ser pobre, ela tem que se despojar das suas riquezas. O mundo é mau, então nós temos que nos afastar completamente do mundo, ter uma vida despojada. Os cátaros não aceitavam os 3 primeiros evangelhos, eles aceitavam apenas o evangelho de São João. Então eles tinham um rito, eles tinham abolido os sacramentos, porque os sacramentos têm matéria. Como a matéria é má, então não tem sentido de que você vai jogar a matéria na cabeça da criança, água, e você vai dizer a forma do batismo e a criança vai receber a graça. Isso é loucura. Ou que você vai comer algo que é o pão que se converteu no corpo de Cristo, o vinho que se converteu no sangue de Cristo. Não tem o mínimo sentido. Então eles abolem os sacramentos e eles têm apenas um rito, que é um rito que consiste em a pessoa fazer a renúncia, depois se abria sobre a cabeça dela o Evangelho de São João e se invocava o Espírito Santo sobre aquela pessoa e pronto. Apenas isso. Era a iniciação cátara, um pouco mais avançada. Depois, havia outros ritos. O rito mais sagrado entre os cátaros era o rito do suicídio. Mas não o suicídio através de uma faca que você enfia em você, porque a faca é matéria. Se você enfia uma faca em você, você está perdido. Então é o suicídio por inanição. É morrer de fraqueza e fome. Então você ir perdendo matéria até morrer. Isso que está presente na ordem individual também vale para a ordem coletiva. Ou seja, qual é o grande problema pelo qual o Cristo não volta? Por que não acontece logo o fim do mundo? É porque o ser humano não entendeu. Os cátaros acreditam que enquanto houver reprodução humana, não vai haver o fim do mundo, porque o ser humano está procriando, ele está se multiplicando.
Então eles proibiam o casamento justamente para que não houvesse a propagação da espécie, não houvesse multiplicação de matéria, não surgissem novos seres humanos. E aí, com a humanidade toda morrendo e acabando, o Cristo é obrigado a voltar. Você tem que ter o juízo final. Porque você obriga, digamos assim, a história a caminhar para o seu fim. Então, a visão cátara sobre o mundo é extremamente negativa, mas não apenas isso. É uma visão negativa que, ademais, é altamente destrutiva. Você tem que destruir o mundo. Você tem que acelerar a destruição do mundo. No fundo, o bem só pode vir do mal. O bem só pode vir da destruição. Só a destruição vai levar à libertação. Você tem que derrubar a ordem estabelecida. Você tem que acabar com as coisas tais como elas estão. Porque tudo o que existiu até agora não passa de mal, de ruim. O bem está para frente. O bem ele está no futuro. Portanto, vocês vejam, a perspectiva gnóstica é uma perspectiva extremamente cética em relação ao presente e ao passado e profundamente utopista em relação ao futuro. Então, a nossa ação presente consiste em destruir o que existe, porque da destruição vai surgir um mundo novo, que o Cristo vai inaugurar, que é um milênio maravilhoso, uma das heresias que também aí se propagou foi a heresia da igreja espiritual, do Joaquim de Fiore. O que é a igreja espiritual? Ele dizia que o Antigo Testamento foi a era do Pai. O Novo Testamento é a era do Filho. Então você tem encarnação, os sacramentos, etc. Mas vai vir a era do Espírito Santo. E na era do Espírito Santo vai ser uma era em que ninguém vai casar, todos vão ser frades, franciscanos, ninguém vai ter nada, todo mundo vai viver numa pobreza e numa felicidade total, você não vai ter mais sacramentos, você não vai ter mais igreja. Na era do Espírito Santo, Joaquim de Fiore propõe a ideia de que nós teremos um paraíso na Terra. Então todos os olhos estão voltados não para a eternidade, mas para o desenvolvimento imanente da história, que vai conduzir a um progresso sempre mais perfeito do que a ordem anterior. Então vocês vejam, na psicologia gnóstica, o movimento da história é um movimento evolutivo. Por quê? Porque a partícula divina foi enviscerada na matéria, mas ela é viva. Então o que acontece? A pedra, o mineral, a não vida vai se tornar vida, de algum modo.
Isso é uma crença, na verdade. O pessoal apresenta isso como ciência, mas é uma crença. A não-vida se torna viva. Então, até as primeiras moléculas, as primeiras células, depois você tem o surgimento dos vegetais, depois você tem, de alguma maneira, os vegetais se tornam animais, de alguma maneira os animais vão se aperfeiçoando, etc., até que aparece o ser humano. Então, aí já não é mais a passagem da não-vida para a vida, mas é da vida para a vida consciente, para a vida com capacidade de compreensão. E aí o homem vai progredindo também ao longo da história até se tornar o super-homem. E depois de se tornar um super-homem, ele vai se tornar Deus. Ele vai chegar à divindade. Ele vai atingir a divindade. Então, o pensamento gnóstico necessariamente é evolucionista, por assim dizer, e progressista, portanto. Sempre o futuro é melhor do que o passado, a despeito de que o mundo tem piorado assim terrivelmente. Não é que o mundo está melhor. A nossa experiência é o contrário disso. E mais, né? Nós não temos certeza nenhuma em relação ao futuro, a verdade é essa. Nós só temos certeza real sobre o passado. Mas, vejam, aqui eu estou começando a mostrar a inversão. O gnóstico pensa que a certeza está no futuro. Ele crê no futuro de uma maneira completamente utopista. Ele é um entusiasta do futuro. E ele se reveste da autoridade do futuro para julgar o passado e o presente. Então, eu me lembro de uma frase que o Horkheimer escreveu para, se não me engano, agora eu me esqueci o nome dele, o Polosh, acerca de um candidato a ser professor no Instituto de Filosofia e Ciência, chamado Escola de Frankfurt, né? E aí ele disse, olha, ele tem um problema. E o problema é que ele não tem aquele olhar aguçado de ódio pela realidade, por tudo que existe. Esse é o problema que ele tem. Exatamente a experiência gnóstica. É um olhar aguçado de ódio pela realidade. Uma postura aborrecida, descontente, sempre preocupada com o atraso. Nós estamos em atraso, nós temos que acelerar a marcha da destruição do que existe para que venha algo novo. É isso. Essa é a perspectiva. Então você tem uma inversão. O futuro incerto se torna certíssimo. E o presente certo, o passado certo, as experiências consolidadas certas, elas são aborrecidas, são excluídas como um mal em si mesma, e tudo tem que ser abolido em nome de algo que nós não sabemos nem o que é, mas que é melhor do que o que está aí. Que nós não sabemos se vai dar certo, mas que com certeza é melhor do que o que está aí. E vai dar certo. Essa inversão é uma inversão psicótica. É uma inversão psicótica. Porque eu estou abolindo a percepção que eu tenho da realidade. Estou colocando no seu lugar
uma ideia. Até que, na filosofia do Kant, isso vai chegar à sua expressão mais bem acabada, porque o Kant abole praticamente a validade do conhecimento sensível, ou da percepção sensível. Tudo que existe é abstração. A abstração é a projeção das formas do conhecimento sobre a percepção caótica da realidade e a formação, por assim dizer, totalmente subjetiva de ideias que em nós elas acabam sendo as mesmas, não porque a realidade é a mesma, mas porque a nossa estrutura cognitiva supostamente é a mesma. Portanto, a verdade já não é filha da percepção da realidade, a verdade é filha do consenso entre nós. E daí surge a noção positivista que preside toda a nossa maneira de lidar com o mundo hoje em dia. Então, por exemplo, se os jornais, se a comunidade científica, se o consenso acadêmico diz uma coisa, aquilo é dogma. Ainda que os meus olhos digam o contrário. Ainda que a minha percepção direta diga o contrário. Então, você perceber e dizer as coisas tais como você está vendo se tornou um crime. E isso nós vamos sendo cada vez mais expropriados da nossa capacidade de perceber e de dizer. Porque a verbalização nada mais é do que a expressão das nossas impressões. Agora, se eu criminalizei as impressões através da criminalização das expressões, e eu imponho à destra um tipo de modo de falar, modo de se comportar, modo eticamente correto, politicamente correto de ser, eu já coloquei sobre a pessoa uma espécie de abolição da percepção. Ela já não percebe mais nada por si mesma. Ela vai enlouquecendo, ela se torna vítima da autopersuasão histérica. Quer dizer, ela tem que se autopersuadir de que o que ela está vendo não é real, que o que ela está vendo é aquilo que vem pronto do consenso exterior. E isso tem tudo a ver com o fato de que, para a gnose, a percepção externa, o mundo material, o mundo real, é mau, ele é enganoso. Você estar no mundo real, no mundo material, é você estar num mundo que está te enganando. Ele é mau. A verdade, ela não está aqui. Ela não está na realidade. A verdade está na anamnese coletiva das partículas divinas esparsas. Na medida em que nós nos iluminamos mutuamente, vamos voltando à unidade primordial. Isso é gnose puríssima. Veja como que isso tem tudo a ver com Kant, por exemplo. Ao passo que, por outro lado, a incerteza em relação ao presente e a absoluta certeza em relação ao futuro tem tudo a ver com a filosofia do Hegel. Por quê? O que é a filosofia do Hegel? É o espírito enviscerado na história. Ele é imanente à história, que está
progressivamente se tornando cada vez mais espiritual, portanto, cada vez mais livre num processo dialético. Ou seja, num processo de destruição das premissas e das antíteses para o surgimento de algo novo. O processo dialético é um processo de revolução e destruição. Ou seja, com isto aqui você tem a fórmula para enlouquecer o mundo. Porque, de um lado, você abole toda a fonte de certeza do conhecimento individual, que é o único que deveria existir, é o único que existe. Porque só a consciência individual é capaz de conhecer. A coletividade não conhece por definição. Então, eu faço a abolição total da percepção individual, a substituo pela percepção coletiva. Então, as únicas certezas que eu tenho, eu tiro do indivíduo. E, por outro lado, eu jogo no indivíduo a única certeza que ele não pode ter, que é a certeza absoluta do futuro. Que é a crença cega de que o progresso vai se dar de maneira inexorável e tudo que existe tem que desaparecer. Tudo aquilo que é passado, é obsoleto, não importa o quão testado pela experiência isso seja, não importa o acúmulo de conhecimento que nós fizemos ao longo da nossa história. A única coisa que importa é que nós temos que destruir tudo, senão o novo não vai aparecer, e só o novo é bom. Só o novo é melhor. Nós percebemos isso em diversos aspectos da cultura. Então veja, por exemplo, nós todos temos, hoje em dia, medo do mundo, medo da matéria. Eu vou pegar aqui uma coisa muito simples. O quanto brincam conosco em relação ao mundo nutricional. Nós temos pavor de comer. Isso está em nós. Eu sou um homem gordo. E eu vivo isso todo dia. Não, isso não pode porque não sei o que, isso aqui não pode porque isso aqui não pode porque tem açúcar, isso não pode porque tem gordura, isso não pode porque tem sal, isso não pode porque tem carboidrato, isso não pode porque tem isso, né? Então, quais são os alimentos proibidos, quais são os alimentos permitidos? Tá. E é aquele inferno, né? Você tem medo da matéria, você tem medo. Mesmo, por exemplo, o vício moderno de... Os modernos, né? O Sr. Isaac Newton criou a ideia de que a forma substancial não existe. O que é a forma substancial? A forma substancial é justamente o que há de indivisível na coisa. Então você tem um gato. O gato não se divide. A matéria sim se divide. A matéria é divisiva. A substância não. A substância, ela em si mesma é indivisível. Ela pode se corromper ou ela pode ser gerada. Mas a substância é a substância. Então, por exemplo, se eu quebrar esse copo, eu não tenho mais copo. Porque a substância em si mesma é indivisível. Então veja, o que acontece? Os modernos aboliram a noção de substância porque o que eles veem é a matéria. Matéria quer dizer a matéria dimensiva, aquilo que São Tomás chamava de como se diz, de corpo dimensivo.
inteiro pode ser medido, pesado, calculado, etc. Tal. E, sobretudo, ele é divisível. Essa característica é primordial da matéria, né? Então, o que você vai fazer? Você vai quebrando, aí você chega à conclusão de que não existe mais nada. Isto carrega a psicologia gnóstica na medida em que eu tenho que destruir mesmo. E a partir daquilo é que eu vou entender a realidade. Então, a física moderna tem muito disso, né? Então, por exemplo, abolida a noção de substância, eu digo, não, mas veja bem, eu não posso conhecer um gato. Por que eu não posso conhecer o gato? Porque eu estou vendo o gato por fora, estou vendo o gato apenas na sua manifestação exterior. Para conhecer o gato, eu tenho que abrir o gato, eu tenho que cortar o gato. Bom, você já não tem mais um gato. Então você vai conhecer o gato pelo não gato. Você vai conhecer o gato a partir da destruição do gato. Coisa que, por exemplo, os antigos não tinham esse tipo de problema. Né? Porque eles veem um mundo e dizem, isso aqui é isso, aquilo é aquilo. Enquanto que hoje ninguém mais tem certeza de que nada realmente é alguma coisa. Porque tudo é confundido com digamos assim, a sua percepção da matéria. Ou seja, tudo pode ser explicado a partir da sua materialidade. E como a materialidade é má, portanto, só nos resta dividi-la para conhecer. E você chega lá embaixo, tem o quê? Bom, você tem a matéria pura. A matéria assinalada pela quantidade. Conforme o que São Tomás chamava. Mas o que é a matéria só assinalada pela quantidade? Ninguém sabe o que é. E nem é alguma coisa propriamente. Então, vejam. Aqui você tem a fórmula para enlouquecer o mundo. A abolição da percepção individual como fonte de certezas e a introjeção de certezas históricas, coletivas, escatológicas, das quais ninguém pode ter certeza. E é isso que está por detrás da psicologia moderna, contemporânea. Então veja, por exemplo, eu vejo isso nitidamente na igreja. Sempre o que vem no futuro é melhor do que o que está no passado. Então, há um ódio e uma intolerância a tudo aquilo que se foi, enquanto que há um entusiasmo extraordinário para aquilo que vem pela frente. Então, a mentalidade progressista ela é profundamente destrutiva. Eu via, por exemplo, esses dias, está essa discussão sobre esse PL do aborto, né? E ontem, grupos de padres progressistas e bispos também vieram à luz para dizer que são contra o PL, porque esse PL é absurdo, por equiparar o aborto ao homicídio, isso é loucura. Padres e bispos que vêm a público para ser contra um PL que é contra o aborto, e eles dizem, não, somos contra o aborto, mas esse PL é absurdo. O que está por trás disso? Qual que é a psicologia que está por trás disso? A psicologia é a seguinte: nós não podemos mais definir a moral da sociedade. O Estado é laico, a igreja tem que ser silenciada, a igreja tem que ser emudecida. A cristandade, essa ideia de que a igreja define os rumos da civilização, isso é uma ideia antiga, ultrapassada. A igreja não tem mais essa função, a igreja ela tem que ser um espaço de congregação de pessoas de boa vontade, que queiram se ajudar mutuamente, fora com os dogmas, fora com os sacramentos, fora com as convicções, fora com a moral, fora com os mandamentos, fora com tudo isso.
Isso tudo tem que acabar. Essa igreja tem que ser destruída mesmo. Ela não é boa. Ela é dominadora. Ela é cesaro-papista. Ela é a lógica da dominação. Nós temos que subjugar essa lógica da dominação a partir da lógica do desfazimento da igreja que some, que desaparece, que ela já não existe mais. No fundo é isso. Essa psicologia está entranhada na alma do progressista. Quando você fala, não, mas a tradição da igreja diz assim, pá. O que ele diz? Mas quem disse que é assim? A gente pegou a escritura e a gente foi dividindo a escritura como a gente pega um gato e vai dividindo. Então você, pelo método histórico crítico, dividiu. O que tem por debaixo? Nada. A gente fez a história dos dogmas. Dividiu. O que tem por baixo? Nada. Então não tem certeza nenhuma. Tudo aquilo que a gente pode chamar de certeza não existe. A única coisa que existe é o quê? Nós temos certeza que o futuro é melhor do que o passado. E que nós, portanto, temos que abolir tudo aquilo que nós temos como certeza. Isso tudo não passa de fundamentalismo, não passa de dogmatismo, de obscurantismo. Temos que substituir isso. Antigamente era pela razão, por crenças racionais. Atualmente, como a razão na pós-modernidade também está sendo abolida em favor dessa espécie de intuicionismo esotérico, né? dessa espécie de capacidade divinatória pela percepção meio que mistificada das potências humanas, etc. Então até a razão está sendo abolida e só o que resta é a vontade bruta, é a vontade pura. A gente vê isso, por exemplo, na marcha da esquerda, né? A esquerda tradicional, dadas as coisas como elas estão, ela é até saudável diante do que nós temos aí hoje. Pelo menos ela está preocupado com o pobre, com o operário, com greve, com o sistema. Tinha algo ainda de realidade ali. Agora, como o capitalismo provou que ele melhorou a vida do pobre e o pobre se aburguesou, então, como é que você vai fazer a luta? Você vai jogar a luta para uma esfera totalmente subjetiva. Como ninguém está feliz com o seu corpo, então quem é mulher não está contente porque é mulher. O homem, você tem que deixar ele descontente com a sua masculinidade também. Aí você tem um problema racial, você tem que gerar aquele descontentamento com a raça, tem que estar presente ali. Depois, com o sexo, por uma noção de liberdade sexual ilimitada, e assim vai. Agora, em que sentido São Tomás é o antídoto para isso? Por que São Tomás é o antídoto para isso? Nesse sentido, nós podemos falar de algumas ideias de São Tomás que são efetivamente, eu não diria ideias de São Tomás, mas mais do que isso, né? A forma de percepção. Quando você apreende o modo racional de proceder de São Tomás, você facilmente não se deixa enlouquecer por todo esse tipo de manipulação e de alienação. Porque isso aqui não é outra coisa senão a completa fórmula da alienação. Em primeiro lugar, nós temos um princípio cognitivo,
que é o seguinte: diferentemente de toda a teoria do conhecimento surgida desde o essencialismo, nominalismo, voluntarismo, a epistemologia de São Tomás nos devolve a crença nos nossos sentidos. Ou seja, eu não estou me enganando na minha percepção. A minha percepção real corresponde realmente à realidade. O que eu estou vendo, realmente eu estou vendo. E os fenômenos psicóticos são uma exceção que confirma a regra. Mas são uma exceção, e uma exceção que precisa ser considerada. Então, por exemplo, a turma da neurociência, que é totalmente materialista, pelo menos na sua maioria, diz o seguinte, que todos os nossos fenômenos psíquicos, inclusive crença, inclusive tudo mais, tudo é produto dos nossos neurotransmissores, das sinapses cerebrais. Qual que é o problema disso? O problema é que as sinapses cerebrais de alguém que está numa psicose são as mesmas de que se ela estivesse na realidade, tendo aquela mesma experiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma psicose que está entrando aqui em minha mãe que faleceu, ou se entrasse aqui a minha mãe que eu pensei que tinha falecido, mas não faleceu, realmente, as minhas reações seriam as mesmas, porque o cérebro por si mesmo não é capaz de distinguir a realidade da irrealidade. A não ser de maneira muito sutil. Então, aí está a prova de que nós estamos lidando com conhecimento, digamos, de tipo material. Aqui, quando eu digo conhecimento de tipo material, ou seja, produzido por mim, pela minha matéria cerebral. A realidade existe mesmo. E ela transcende imensamente a minha capacidade de percepção. E diante dela eu tenho que estar aberto, eu não posso estar fechado. Então, por exemplo, quantas coisas estão aqui presentes que nós percebemos sem conseguirmos expressar? Dou um exemplo. Quantas garrafinhas de água tem aqui? Ninguém sabe. Assim, eu perguntando de chufre. Mas elas estão realmente aqui. Quantos ladrilhos tem aqui embaixo? Ou, por exemplo, qual que é a distância que há aqui entre cada um de nós em relação a cada um de nós? Bom, há uma quantidade de acidentes imponderável. Nós não conseguimos. Mesmo que nós estivéssemos circunscritos a uma realidade muito pequena, há uma quantidade impressionante de acidentes que estão ali, que nós estamos percebendo, mas que nós não conseguimos expressar. Ou seja, a realidade é muito mais rica do que a nossa capacidade de percepção. A nossa capacidade de percepção, ela, de certo modo, é até seletiva. Porém, ela é real. Eu estou vendo a realidade. Ainda que eu não consiga descrevê-la de maneira completa. Eu estou vendo. Essa percepção primária, São Tomás chama isso de simples apreensão. Simples apreensão, é a primeira operação do espírito. Essa apreensão imediata em que os nossos sentidos veem a luz, os nossos ouvidos escutam os sons, as nossas mãos tocam a extensão dos corpos, e são tocadas por eles. O nosso olfato sente o odor, o nosso paladar sente o gosto. E isso
é sintetizado internamente, e aí isso forma o nosso imaginário, e a nossa memória imaginária, a nossa inteligência age sobre essa imaginação para formar conceitos. Esse processo, que foi muito bem descrito pelos escolásticos, não é uma ilusão, é um processo verdadeiro em que eu preciso aprender a confiar mais nas minhas percepções. Todos nós temos essa experiência. Por exemplo, às vezes são coisas muito banais até. Eu vou contar um fato completamente desparticularizado para não gerar constrangimentos, mas chegou uma pessoa na paróquia, eu bati o olho e tive uma impressão. Depois, o comportamento, etc., me induziu a ter uma compreensão diferente. Falei, me enganei. Só que passou mais um pouco de tempo, a minha primeira impressão se confirmou. Isso inclusive, já está estudado. A primeira impressão, as nossas primeiras percepções, às vezes nos dizem muito mais do que nós conseguimos entender. Às vezes não, sempre. E as nossas primeiras impressões, elas mostram que todo conhecimento posteriormente formulado, ele é mais falho do que a percepção direta da coisa. E o que me parece muito, muito razoável, porque, por exemplo, eu estou vendo que essa parede é branca, enquanto ela está dentro de mim. Então, esse conhecimento por presença, em que o ente está diante de mim, eu estou diante do ente, eu estou vendo-o, é o conhecimento mais importante. Ele é a mãe de todos os conhecimentos. E para nós isso aqui deveria ser... Então, por exemplo, eu não acredito no que a televisão me diz. Aliás, graças a Deus eu nem assisto televisão. Ou eu vejo com os meus próprios olhos, ou não é um assunto para mim. Porque a televisão cria fantasia. E no Brasil, o Brasil é um país aterrorizante desse ponto de vista. Porque como aqui os meios de comunicação mentiram demais, ninguém mais os leva a sério. Então, o brasileiro ele tem um dom divino de transformar tudo em piada, tudo em gozação, tudo em meme, tudo em zoeira, né? Então, como essa gente é zoada 24 horas por dia, com uma criatividade inalcançável, quer dizer, o brasileiro deveria ser objeto de estudo internacional pela criatividade que tem. Então, o fenômeno é incontrolável, porque todo mundo já... Vocês estão... Isso é uma palhaçada, isso aqui é um grande teatro, e a gente está vendo que é o teatro. Né? Tudo vocês estão encenando, vocês estão querendo que a gente acredite nisso aí. Nós não acreditamos, é um teatro, é uma besteira. O brasileiro... Porque eles mentiram demais, então o brasileiro já não acredita mais em ninguém. Então, por consequência disso, eu acho que nós somos o povo do mundo inteiro que ainda mais tem a capacidade de pensar com a própria cabeça e de ver com os próprios olhos. Mais do que os outros povos, por exemplo, se você for aos Estados Unidos, ou se você for... Talvez, assim, alguns povos mais tradicionais, como os africanos, ainda sejam mais do que a gente. Mas, enquanto nação, eu acho que nós somos os campeões de percepção no mundo. Então, São Tomás tira esse complexo cognitivo que nós temos e que nos dificulta a vida. Ele nos faz, por assim dizer, enxergar com os nossos próprios olhos. Um
segundo antídoto que São Tomás nos dá é o antídoto metafísico, que é a sua admirável síntese platônico-aristotélica, que é original e totalmente, digamos assim, cheia de novidade, dele, que é a ideia de, no fundo, nós poderíamos falar isso de diversos modos, eu vou dizer de um modo que vocês possam entender melhor, que é a ideia da analogia do ser. Ou seja, se a gnose propõe uma espécie de unívoco e equívoco postos no mesmo plano, nós temos uma coisa unívoca, que seria a partícula divina, igual em tudo, no cachorro, na pedra, no planeta Vênus, no Lula. A partícula divina estaria espalhada em todo o mundo. Esse é o princípio unívoco. E o princípio equívoco é a matéria. Pois bem, São Tomás rompe com esse tipo de esquema e ele aprofunda a compreensão analógica do ser. Ou seja, existe o ser divino, o ser humano, etc. Mas quando eu digo que o copo é, e que a mesa é, e que o homem é, e que Deus é, aqui a palavra ser, ou o verbo ser, tem um significado analógico, ou seja, não é a mesma coisa. Tem algo a ver, mas não é a mesma coisa. Porque o ser é um ato intensivo. E porque intensivo e imperfeito nos entes, ele é participado do ente divino, ou de Deus, do ser absoluto, do próprio, daquilo que ele chama de ipsum esse subsistens, o próprio ser subsistente. Então, Deus é, e todos nós somos em níveis diferentes de ser. Isso organiza a nossa cabeça. Nos impede de cair em certas loucuras como as que existem hoje. Então, por exemplo, essa semana uma pessoa me falou: padre, eu estou muito perplexa porque morreu minha cachorrinha e me disseram na igreja, eu fui marcar missa para ela pela alma da cachorra, e aí me disseram que não se celebra a missa pela alma da cachorra, que a cachorra, quando morre, ela morreu, acabou, e não existe céu dos cachorros, e eu acho que existe um céu dos cachorros. Aí vai lá eu explicar para a moça que não é assim, né? Por quê? Porque existem níveis diferentes de ser. O cachorro mas num nível muito, muito mais baixo do que o de uma alma humana. Mas como todo mundo entende que ser, que vida é a mesma coisa, e que há uma partícula divina em tudo, por exemplo, o senhor Leonardo Boff, ele é confessamente panenteísta. O panenteísmo é justamente a doutrina gnóstica, que Deus não é tudo. Isso seria o panteísmo. Deus é tudo. Mas Deus está em tudo, como uma parte, como uma parcela, como uma centelha. Então Leonardo Boff diz que a vida e a inteligência não são uma prerrogativa do ser humano, são uma prerrogativa cósmica. E ele já chegou a dizer que o ser humano é mau, é pérfido, e que ele vai ter que ser destruído, ele é um vírus que está no mundo.
E aí, quando o ser humano for destruído, as amebas vão começar a desenvolver inteligência e vão se tornar futuras professoras de matemática. Tô aqui ironizando, né? Mas no fundo é isso. Quer dizer, a imagem de que há uma partícula divina em cada coisa e, portanto, o ser de uma planta, eles abraçam árvores e tudo mais. O ser de uma planta é ser no mesmo sentido que o ser animal, que é ser no mesmo sentido de um ser humano. E é ser no mesmo sentido do ser divino. Isso é um panenteísmo. Panenteísmo. E a gnose é o quê? É isso, é panenteísta. Panenteísta. A gnose é onde todos beberam a fonte. Né? E aí o que acontece? A analogia doente nos faz perceber esse desnível e essa hierarquia que existe no cosmos, mas não como uma hierarquia de tipo essencialista, em que você tem uma espécie de formas rígidas e frias que são trazidas à existência. Então parece que o universo é uma espécie de puzzle, de peças de encaixe fixas. Não, porque essa visão essencialista já é distorcida. Mas de seres mesmo. Ou seja, o mundo está fervilhando de seres em intensidades diferentes. E esse fervilhar de seres é a realidade. Eles estão aparecendo, milhões de acidentes diante de mim. A realidade é riquíssima, é inesgotável. Não é que o universo é inesgotável, essa sala é inesgotável. Nós jamais conseguiremos conhecê-la na sua totalidade. Ela transcende muito mais a nossa capacidade de conhecê-la. Então, o universo está hierarquizado, está não apenas hierarquizado, mas... Porque eu posso ter uma hierarquia rígida, né? Mas ele está, todo ele, como decorrência de uma fonte eterna, que ela diz respeito ao próprio Deus. É Deus, essa fonte eterna. E todos os seres estão aqui fervilhando, na medida em que recebem em intensidades diferentes o ser de Deus, né? Da parte de Deus, eu quero dizer, e o exercem mesmo, em primeira pessoa, dentro da sua intensidade. Isto é maravilhoso. É um outro modo de encarar o mundo. Ou seja, a realidade verdadeira não é esse mundo engessado, cimentado, que é produto do homem. A realidade mesma, ela é totalmente, como eu poderia dizer, divinamente irregular. Ela é viva. A gente, por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre arquitetura. O que é arquitetura moderna? Traços retos. Você vai a uma igreja moderna, aquela coisa reta. Você entra, você fica frio, né? O que é arquitetura tradicional? Por que a gente entra numa igreja gótica, por exemplo, e a gente se sente bem? Porque uma igreja gótica ela é um conjunto de grossas colunas que elas são encimadas por grandíssimos arcos com tijolos expostos, etc. Parece que você entrou numa floresta. Ela imita a natureza. Ou, por exemplo, se você vai a Barcelona e vê as casas feitas pelo Gaudí, elas te relaxam. Você entra ali, você fica psicologicamente relaxado. Por quê? Porque o Gaudí, tudo para ele tem curvas. Tudo é cheio de curvas, porque a natureza não é retilínea.
Então você entra e diz, nossa, mas por que eu estou me sentindo bem? Eu não estou entendendo por que eu estou me sentindo bem. A arquitetura te alivia da sensação de que você está andando entre formas matemáticas, entre formas perfeitas. Então, a analogia do ente nos devolve o senso das proporções. Esse senso das proporções depois se revela em tudo. Por exemplo, na moral. Os católicos de hoje em dia, os católicos ditos conservadores, eles estão se tornando muito doentes do ponto de vista da moral. Estão se tornando escrupulosos. Então, eles não conseguem ver o senso das proporções. Esses dias uma menina me mandou uma mensagem assim: Padre, eu fui colocar açúcar no café e tinha uma formiga dentro do açúcar. Então, mas mesmo assim eu adocei e tomei o café. Só que era sexta-feira, eu tinha me esquecido. E é proibido comer carne. Eu queria saber se é pecado grave. Mortal. Eu falei assim, querida, vai num psiquiatra, né? Porque isso aqui já virou uma outra coisa, não tem nada a ver mais com teologia moral, né? Mas por quê? As pessoas não sabem mais o senso das proporções. Elas não conseguem perceber o senso das proporções. E isso vai tornando todo mundo doido. Quer dizer, não, que eu disse uma mentira, isso é a mesma coisa que matar uma pessoa, né? Pelo amor de Deus, né? As pessoas perdem essa capacidade de ver as proporções. Você veja que o protestantismo é feito disso. Os pastores protestantes ensinam que não existe pecadinho e pecadão. Pecado não tem tamanho. Peraí, escuta, mas isso não é verdade. Quer dizer, que se a sua mulher olhar para um homem e se ela te botar chifre, está indo para a cama com a mesmíssima coisa? É isso que o senhor quer dizer? Não é isso que eu quero dizer. Então, ele está descrevendo algo que é contrário à percepção dele. Se você pensar, por exemplo, mesmo a teologia, por exemplo, calvinista, né? Que ela tem muito a ver com a modernidade, porque ela conversa com o determinismo mecanicista, que tem fundo materialista. Então, no fundo, Deus decidiu tudo desde toda a eternidade, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, as minhas ações, está tudo determinado. Deus, ele é uma espécie de diretor de cinema, ele fez um roteiro, e está todo mundo aqui obedecendo o roteiro sem liberdade nenhuma. A nossa liberdade, ela é uma ficção. Só que isso não corresponde à minha experiência real. Quando eu vou para, sei lá, a pizzaria, um rodízio de pizza, a pessoa fala assim, tem uma pizza aqui no Brasil é o país que inventa pizza, sabores de pizza, né? Tem uma pizza de rabada e tem uma pizza de marguerita. O que você quer? Eu acho que eu quero a marguerita. Ou seja, ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. A experiência dele é essa. Uma escolha livre, mas ele confessa com a cabeça que aquela escolha não é livre. Então esse descompasso entre o que se diz, o que se crê e a percepção real é enlouquecedor. Deus não pode fazer uma coisa dessa. Quer dizer que Deus nos enganou. Ele nos colocou aqui, ninguém é livre, não existe liberdade nenhuma, e a única coisa que existe é que nós estamos aqui recitando um roteiro. Não é verdade. Não é verdade. Então, a analogia do ente nos devolve o senso das proporções. E devolvendo-nos o senso das proporções, a analogia do ente nos faz estar abertos à realidade. Veja, qual é o problema dos sistemas materialistas de entendimento, de compreensão? É que eles pensam o seguinte, é um sistema fechado, né? Então, eles tentam explicar o mundo a partir de uma premissa materialista. Então, por exemplo,
toda a realidade ela é resultado do processo evolutivo. Mas como é que eu posso demonstrar que esse processo evolutivo resultou na minha autoconsciência da evolução? Porque se isso é assim, no momento em que eu tomo autoconsciência da evolução, eu estou dando um passo evolutivo. Como é que eu demonstro a ligação de uma coisa com a outra? Eu não consigo demonstrar. Ou seja, uma concepção fechada, ela sempre permanecerá hostil à realidade. Eu sempre vou olhar para a realidade com desconfiança. Não, as coisas não são como elas parecem. Existe um negócio oculto aqui, existe uma coisa escondida. Eu vou ficar... Isso é uma neurose, praticamente, em todos os contemporâneos. Nós pensarmos, né? O Kant, ele quis descobrir as estruturas a priori do conhecimento. As chamadas categorias kantianas, né? Seriam as estruturas a priori do conhecimento. Depois veio o Hegel e quis descobrir o processo, digamos assim, oculto do desenvolvimento histórico, as leis do desenvolvimento histórico. E a partir daí, todo mundo começou a falar das coisas ocultas, né? Então, o Marx fala da luta de classes, que é a estrutura ali que está por baixo de tudo, a tensão de classes, e as pessoas explicam tudo a partir da luta de classes. Então, por exemplo, ontem mesmo eu escutava um exegeta ateu, ex-teólogo, batista. Era batista. Ele dizia o seguinte, que a percepção de Deus é um resultado da percepção do nosso descontrole sobre a realidade. Então nós criamos a ideia de que existe Deus, que a gente pode, no fundo, negociar com a natureza, que é incontrolável. Mas que aí depois surgiu o sistema político. Então, as classes políticas entenderam que o melhor modo de você dominar a classe dominada é você usar a ideia de Deus, você dominar a ideia de Deus. Então, você cria uma teologia que mantém todo mundo comportadinho para fazer aquilo que você quer. Muito bem. Se isso é assim, quem é que está por trás do que você está dizendo? Porque você está querendo exercer sobre mim um poder. Você quer invalidar todas as minhas crenças em nome de certos pressupostos que são, inclusive, bastante indemonstráveis. Em que sentido? Você não pode voltar lá, você não pode conversar com aquelas pessoas, você não pode saber se as coisas são como ele está dizendo. Se essa é a experiência real, ele está projetando, de certo modo, um pressuposto que é moderno, o de que a economia define a sociedade, no passado, quando as pessoas não estavam nem aí para esse assunto, porque eu não tinha o sistema econômico. No fundo, eu estou querendo plantar para eu comer. Estou evitando de morrer para amanhã. Né? Então, vejam, tudo isso nasce de uma concepção fechada da realidade. Agora, com o São Tomás, nós temos uma percepção aberta da realidade, porque eu sei que a minha inteligência, inclusive, ela também é analógica e ela também é participada. Ou seja, ela é alimentada desde uma fonte que a transcende. Aliás, a ideia da substância, né, da forma substancial, ela me ajuda a compreender isso. Por quê? O que é o eu? Essa capacidade que eu tenho de dizer eu, ela não é resultado, como dizem os racionalistas,
da minha psique, porque da minha capacidade psicológica, porque eu não me lembro de todos os fatos da minha vida. A minha unidade psicológica é mínima. Quer dizer, o que aconteceu comigo transcende muito mais aquilo que eu consigo lembrar. Ao mesmo tempo, a minha unidade não está na minha matéria, porque, veja, o que tem a ver aquele molequinho que nasceu desse tamanhinho com essa jamanta que está aqui diante de vocês? Não tem nada a ver. Todas as células mudaram, não tem unidade material nenhuma praticamente. De onde vem essa unidade? Essa unidade vem desse fundo que está por baixo de mim, ou deste fundo que sou eu, que está por baixo de tudo, que é o meu eu, é o meu eu substancial, é aquilo que a gente chama de forma substancial. E de onde que vem isso? Esse ente permanente sobre o qual acontecem todas as alterações. Se ele não foi autogestado, de onde vem isso? Só pode vir de uma fonte eterna. Só pode vir de Deus mesmo. Então, vejam, a filosofia de São Tomás, pela via analógica, demonstra como o meu ser é participado. E ele é participado não apenas enquanto ideia, mas, como dizia Platão, mas é participado enquanto ato de ser. O meu ato de ser não nasceu de mim mesmo. Ele não é autogestado. Mas eu o exerço realmente. Então vejam, toda essa noção de que os filósofos contemporâneos, às vezes, eles não é que eles estão errados, a filosofia está mal enfocada, né? Então, por exemplo, existe luta de classe? Existe, é um fenômeno real. Mas eu não posso fazer com que ele transcenda para além daquilo que ele é. Então, por exemplo, todo o esforço do Derrida para mostrar que tudo no mundo é linguagem, tudo é linguagem, tudo é linguagem, tudo é linguagem. Qual que é o problema dessa percepção do Saussure e do Derrida? O problema é o seguinte, é que eles têm uma certa razão, porque nada escapa do reino semântico para o ser humano. Nada, 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 nada. Tudo tem um significado. Tudo, absolutamente tudo. Só que justamente porque tudo tem um significado, eu não posso explicar tudo a partir disso. Eu não consigo sair disso para explicar isso desde fora. Eu não consigo fazer isso. Porque a partir do momento que eu me distancio e digo, olha, tudo tem um significado, isso que eu estou falando também tem um significado. Então eu não consigo sair disso. Ou como o Foucault, né? Ele compôs a chamada microfísica do poder. Todas as relações são relações de poder. Ele tem uma certa razão. Só que justamente porque todas as relações incluem algo de poder, se eu quiser enxergar tudo a partir dessa matriz, eu não consigo sair dela para enxergá-la desde fora. Então, não tem jeito. Eu estou me enganando. A filosofia de São Tomás, ela coloca a nossa inteligência na perspectiva correta. E a perspectiva correta é a perspectiva do ato de ser. E a partir daí enxerga o resto. Do ato de ser analógico. E, por fim, um terceiro antídoto que nos dá a filosofia de São Tomás é o antídoto moral. Em que sentido? No sentido de eu perceber que eu estou em movimento e que esse movimento visa um
fim. Ou seja, o ser humano, essa está na base da ética de Aristóteles, mas é infinitamente aprimorado por São Tomás. Há uma diferença entre uma vida boa e uma vida não boa. Há uma diferença. Essa percepção, nós não estamos enganados em relação a essa percepção. Então, por exemplo, qualquer pessoa louva uma conduta honesta e repudia uma conduta desonesta. Por exemplo, se uma pessoa é desleal, qualquer ser humano é capaz de execrar a deslealdade e glorificar a lealdade. Por que eu não estou errado? Por que eu não posso pensar como Nietzsche, por exemplo, ou como Hobbes? Em que, na verdade, o grande objetivo é eu prevalecer sobre todos, custe o que custar. Não que o Hobbes defendesse isso. O Hobbes, aliás, tem aspectos muito, muito bons no modo dele pensar. Mas o Nietzsche diz exatamente assim. O homem sem moral é o homem poderoso. É ele que realmente é o super-homem. Ele não tem mais escrúpulos, ele não tem mais culpa, ele faz aquilo que ele quer e o que ele quer prevalece sobre os demais. Por que isso não consegue pegar? Porque, vejam, nós temos... os freios morais são o grande obstáculo, né? O Marx, por exemplo, ele cria de maneira totalmente segura na cabeça dele que como os meios de produção estão nas mãos dos trabalhadores, estão materialmente nas mãos dos trabalhadores, e os trabalhadores são a maioria, os trabalhadores iriam fazer a revolução de qualquer jeito. Porque os meios de produção estão nas mãos dele. Então, por exemplo, né? Digamos assim, você tem uma indústria automobilística. Quem é que está manejando as máquinas? São os trabalhadores. Então, ele acreditava que chegaria um momento que os trabalhadores estão ali, eles são a maioria, eles vão dizer, agora essa fábrica é nossa. Não é sua. E, no entanto, isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque existe dentro de nós a percepção de que eu estou caminhando para um fim, eu tenho em mim uma certa proporção para esse fim, e a noção de propriedade, ela está incutida na minha alma. Eu não consigo atropelá-la sem desviar-me do meu fim, de quem eu sou. Não tem como. Você consegue fazer isso em alguns casos, mas você não consegue fazer isso com a humanidade inteira. Ou seja, eu preciso ser profundamente indutivo em relação às coisas morais. Eu não posso ser aventureiro. Eu tenho que olhar para o que deu certo, eu tenho que enxergar a realidade tal como ela se apresenta diante de mim. Eu tenho que ver o ser humano tal como ele realmente é inclinado para o seu fim. E esse é o modo de procedimento que caracteriza o homem virtuoso. E o homem virtuoso, ele é flagrantemente melhor do que o homem não virtuoso. O homem virtuoso é prudente, ele analisa todas as coisas, ele pondera. O homem virtuoso é justo, ele tem o que é dele e dá o que é do outro. O homem prudente, porque é justo, ele é veraz, ele é honesto, ele é generoso, etc. O homem virtuoso, ele é corajoso, ele tem convicções e ele diz as coisas com a fortaleza devida na hora necessária. O homem virtuoso, ele é temperante, ele não é um animal indomável do ponto de vista do prazer. Ou seja, o homem virtuoso é alguém que aprende com as suas experiências,
que aprende com a experiência dos outros, que procura entender o jeito melhor de viver, ele sempre está de olho, né? É exatamente o que diz o livro do Eclesiastes. O homem sábio, ele ama a casa do luto mais do que a casa do neonato. Porque o neonascido não viveu. Então você não sabe o que vai dar aquilo. Agora, a pessoa que morreu, a vida dela chegou à sua forma final. Então ele pode olhar, olha, essa pessoa aqui é um pai de família, honesto, tem a sua esposa que o ama, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tem toda uma... Olha que coisa bonita a vida dessa pessoa. Eu consigo ter um senso de totalidade. O mesmo vale para a sociedade. A política de Aristóteles, como é que ele escreveu? Ele escreveu lendo as constituições dos países que existiam no tempo dele. Ele pediu que conseguissem para ele a cópia de praticamente todas as constituições que haviam na época. E ele foi estudando a história, ele foi vendo como é que os povos se desenvolvem, ele foi vendo que existem coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Ou seja, ele não tem uma fé absoluta no futuro. Uma fé aventureira no futuro. Então, a filosofia de São Tomás, ela nos engancha na realidade. E por causa disso, eu não me torno um aventureiro do futuro, eu tenho responsabilidade. Isso significa que eu não vou assimilar novidades? Não. Mas é mais ou menos como o corpo humano. O corpo, nós só estamos vivos porque nós temos esses dois sistemas em nós. Pela nutrição, nós assimilamos novidades. Mas pela digestão, nós só conservamos o que é bom e jogamos o que é fora, o que é ruim fora. Então, se eu tenho só digestão e eu não me alimento de novidades, eu não tenho como ficar vivo. Mas também, se eu só me alimentasse de novidades e não tivesse o sistema digestivo, eu morreria. Então nós precisamos das duas coisas. Porém, o que nos impede de ser aventureiros e de sacrificar o presente em função de um futuro eventual que nós não sabemos o que será, é justamente a percepção de que o futuro eu não conheço e o presente e o passado sim. E eu sei lidar com isso. É esse realismo. Porque eu gosto dos autores... o pessoal diz que, por exemplo, o Machado de Assis é realista, é pessimista. Não, ele não é pessimista, é realista. E ele descreve as coisas com um realismo muito vivo e cru, para que nós entendamos. Se você ler, por exemplo, o conto da cartomante, né, que o fulaninho lá está traindo, está ficando com a mulher de um amigo, e ele vai se enganando, achando que está tudo certo, recebe uma carta anônima, aí fica com medo, aí é chamado pelo amigo, aí passa numa cartomante, a cartomante fala, não, está tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, é tudo perfeito. Ele vai descrevendo aquela cena, o homem voando quase de tanta leveza, da confiança e tal. Quando ele chega, pá, o cara dá um tiro e mata o protagonista, que já tinha olhado e tinha visto a mulher morta do lado de dentro. Ou seja, o que o Machado de Assis está dizendo com isso? Isso nunca deu certo. Não é com você que vai dar. Então essa fé irresponsável no futuro, esse otimismo boçal, só vai te levar para o buraco, meu filho. Você não tem um sistema de conservação eficiente, de autodefesa. Portanto, são apenas algumas ideias. Aqui eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, nem de ser... né? Só algumas ideias que nos ajudam a perceber. De um lado, a loucura moderna, de outro lado, a sanidade da filosofia de São Tomás de Aquino. Alguma dúvida? Tem pessoas participando ao vivo?
Não sei se elas conseguem fazer perguntas. Alguém quer fazer pergunta pelo... Tô falando com o pessoal da...